Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Estamos aqui para mais um podcast e vocês já estão vendo por nossas imagens que hoje nós estamos em tela múltipla, conversando sobre um tema muito importante, cooperativismo, mais uma vez. É um assunto que não se esgota de fato e hoje eu tenho o prazer de receber três pessoas envolvidas diretamente e fortemente no trabalho da Sicredi Pioneira, e em épocas e momentos diferentes, em realidades diferentes, e queremos ouvir um pouco da história de cada um. E rapidamente eu vou me valer aqui de uma colinha que veio pelo WhatsApp quando fizemos o contato para hoje, para apresentar quem está na tela abaixo aqui de mim, seu Mário Konzen, e à esquerda dele, a Heloísa Helena, e lá em cima no alto do meu lado, o Nicolas. Então, vamos começar pelo seu Mário, só para dizer rapidamente, ele é o atual presidente da Casa Cooperativa em Nova Petrópolis, mas já foi presidente da organização, né? Já teve muitas outras funções, ainda é membro do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira e um pouco vai aparecer na nossa conversa também depois. Ah, vamos colar agora a Heloísa, e ela diz assim: eu sou advogada, mãe de gêmeos, mestranda em gestão e negócios de cooperativas e a primeira vice-presidente da Sicredi Pioneira, uma cooperativa com 117 anos. E aí nós vamos lá para o cantinho e eu tenho, ah, ainda me passou um último contato, o Nicolas, dizendo assim, tenho 25 anos, esqueci de falar isso. Dá para ver a carinha ali. Nicolas, obrigado também a tua participação. O Nicolas atua como secretário executivo da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, mas também presta assessoria à empresa Marine Coop, na fundação e manutenção de projetos de cooperativas escolares, que, aliás, né, Nicolas, faz parte da sua história, tu vai nos contar um pouco disso, essas questões de cooperativas escolares. Bom, rapidamente e devidamente apresentados, nós, então, queremos agora entrar no nosso tema. E vou, como apresentei também, começar rapidamente com o seu Mário. O senhor tem uma caminhada muito grande em termos de tempo, mas também de experiência, e um aprofundamento exatamente na origem também da Sicredi Pioneira em Nova Petrópolis, como ouvimos no currículo da Heloísa, de 117 anos. Como começou essa sua caminhada, seu Mário, por favor? Foi um simples convite, né, por na época um gerente da agência de Novo Hamburgo, né, que é a minha cidade, onde eu moro desde 1969, né, evidentemente nos últimos anos vivendo em Nova Petrópolis, que já adotei como minha pátria querida, né, minha cidade querida, e ele me convidou para participar do conselho de administração. Isso aconteceu a partir de 2005, né, como conselheiro de administração suplente, depois fui conselheiro fiscal, e a partir de 2008 no conselho de administração efetivo, né? E aí, a partir de 2012, vice-presidente, passei por 10 meses como presidente, em virtude do falecimento do presidente da época, seu Hélio Spia, né? E foram duas gestões como vice-presidente, depois passei esse cargo honrosamente para a Heloísa, né? Primeira vice-presidente da Sicredi Pioneira em 116 anos, né? E atualmente estão como conselheiro e exercendo ainda algumas funções eventuais, né, relacionadas com a história, atendendo visitas, indo para algumas escolas, indo no trabalho que eu sempre gostei muito de fazer, que é voltado à educação cooperativista de jovens. Essa questão das cooperativas escolares tem alguma coisa a ver com quem completa esse nosso quadro, que é o Nicolas, né? O senhor conheceu esse garoto aí antes de ser garoto, quando era um gurizão, é isso? Pode abrir o jogo para nós aí. Nicolas, conta a tua trajetória. Melhor Tá tu bom, falar. então vamos lá. Eu falo, eu vou me emocionar. Né? Tá bom, Tá então. bom. Então, é um projeto bacana que, como a gente vai falar disso depois, eu vou falar mais disso depois, mas em resumo,
foi um projeto que eu vi que daria bons frutos tanto para mim como para quem estivesse caminhando comigo. Então eu investi nele quando foi trazida uma ideia de se montar uma cooperativa escolar. Nunca ouvi falar que era cooperativismo. Sabia que tinham duas cooperativas na cidade, que é a Sicredi e a Piá, aqui em Nova Petrópolis, mas não sabia como é que ia ser uma cooperativa dentro de uma escola. E desde o momento em que foi falado de se ter essa oportunidade, eu abracei essa ideia e não larguei até hoje, né? Primeiro contato foi já logo viajar para Argentina, que tem uma cidade lá que é irmã daqui da cidade de Nova Petrópolis, que é Sunchales. Já a primeira vez, primeiro momento, eu já abracei o cooperativismo, já tive a oportunidade de sair do Brasil para ver outras experiências de cooperativismo, né? De cooperativas escolares, que lá é muito forte. E de lá, então, foi só um crescimento pessoal incrível, que eu só agradeço ao diretor da escola que foi pegar essa ideia, né, de trazer isso para cá, ao professor Everaldo Marini, que também apoiou esse projeto e apoia até hoje, pessoa que eu trabalho com ele, né, na Marini Coop, com as cooperativas escolares, e até hoje eu visto essa camiseta do cooperativismo e tento fazer com que outros jovens vejam como é importante o cooperativismo no nosso dia a dia, né, não que ele é diferente de tudo que a gente conhece, né? Por exemplo, um banco é muito diferente de uma cooperativa de crédito, e se a gente consegue mostrar isso para as pessoas, é muito benéfico para nós. É bacana ver que o jovem se envolve, quer dizer, alguém te motivou para isso, para que tu fizesse disso também uma opção hoje, né? E Luísa, sim. o seu Mário citou essa questão de tu teres assumido a vice-presidência, mas esse não foi o teu início, porque senão não irias entrar hoje e ser vice-presidente amanhã, né? Conta um pouquinho da tua história, por favor. Exatamente, Heitor. Eu costumo contar que a minha participação, meu envolvimento comunitário começou muito antes mesmo de eu nascer, né? Opa! Porque o meu avô materno, ele foi muito participativo. Ele colocava as pedras em cima da sua carroça e ajudou a construir o Hospital de Bom Princípio aqui na região, né? Então, eu cresci ouvindo essas histórias de participação na comunidade e tive essa influência um pouco do meu avô e um pouco da genética, né? E desde cedo eu sempre me envolvi com CTGs, com grupos de danças, com participação na comunidade. E aos 23 anos de idade, então, eu assumi a presidência da Associação Comercial e Industrial, a ACI, né, Kit Feliz, então, que envolvia na época os municípios 5 municípios aqui da região. E por essa minha proximidade também com as pessoas, em querer ajudar, em querer sempre trabalhar pelo próximo, eu também escolhi fazer direito, né? A faculdade de direito, ela te aproxima mais das pessoas, enxerga o outro lado. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar como assessora jurídica da Câmara de Vereadores e depois procuradora do município de Feliz, trabalhar em prol dos munícipes, trabalhar a favor de ter leis mais próximas, que tenham mais igualdade, né, com as pessoas, eu aproveitei essa oportunidade também, me desafiei, fiquei trabalhando 5 anos nos órgãos públicos para conhecer o outro lado, como é que funciona uma instituição que trabalha pelo próximo. E então, em 2011, tive a oportunidade de compor o Conselho de Administração, e lá no Conselho eu vi que o cooperativismo era algo assim muito bacana, que envolvia as pessoas, que ajudava as pessoas. Tive a oportunidade de visitar Sunchales, que é a capital nacional do cooperativismo na Argentina, e vim impressionada e apaixonada pelo cooperativismo. A partir de então, eu comecei a estudar e me dedicar ao cooperativismo e não parei mais, né? Hoje ainda faço mestrado de gestão e negócio em cooperativas, sempre procurando trabalhar cada vez mais para que mais pessoas conheçam o sistema de cooperativismo de crédito e saibam que a gente trabalha, que existe um objetivo maior, mas esse objetivo é o objetivo de todas as pessoas. E no final do exercício é tudo dividido entre todos. Então isso é o mais bacana do cooperativismo. Muito obrigado, bacana. Eu acho que nessa primeira rodada, o que sobressai aqui é que histórias diferentes, em épocas e momentos diferentes de cada um de vocês, têm em comum o desejo de cooperar.
Essa é a raiz exatamente do cooperativismo. E quando se fala de uma instituição de 117 anos, ela teve seu começo, e eu sei que o seu Mário, entre tantas funções e que já ocupou, hoje participa de muitos eventos, também online, falando exatamente dessa história que começou com o padre Theodor Amstad. Eu sei que se a gente der muita trela e muita corda para o seu Mário, nós vamos precisar de 2 programas só para ele poder contar esta garra, essa vontade, né, da origem do trabalho exatamente em Nova Petrópolis. Mas um pouco dá para contar agora, seu Mário, por favor. Com certeza, né? Falar de cooperativismo é uma coisa que toca muito a gente, né? Que é um processo, né, que transforma pessoas e isso mexe demais com a gente. E quando a gente então estuda a história, a gente se apaixona cada vez mais, vendo as dificuldades que as pessoas tiveram e que superaram através do cooperativismo, né? Através da cooperação, porque conseguiram se juntar e superar. Não haveria outra forma de fazer isso. Como é hoje ainda, né? Nós temos muitos problemas na nossa sociedade. Se as pessoas entendessem o valor da força, né, de se juntarem, eles resolveriam esse problema. A dificuldade é, né, a nossa. Originalmente nós somos egoístas, nós estamos pensando muito na gente só, né? E não sabe se juntar ao outro para a gente carregar a pedra junto e mais facilmente resolver esse problema. Então, o cooperativismo, a gente vai estudar ele lá para trás, né? É maravilhoso como as pessoas iniciaram com um esforço incrível, né? O cooperativo, oficialmente, né, que a gente conhece, iniciou em 1844 na Inglaterra, quando 28 tecelões tiveram essa grande ideia, né? Poucas pessoas sabem desta história e deveriam conhecer, porque a dificuldade que eles tiveram hoje é inimaginável, né? Que pessoas consigam superar uma dificuldade que eles estavam vivendo e que parecia que nunca ia ter nenhuma solução, né? E tiveram essa ideia, né? Essa ideia tão forte, ela é tão grandiosa que ela persevera até hoje sem sofrer praticamente nenhuma modificação, né? Ela sofreu alguns incrementos, algumas melhorias, algumas adaptações, como os princípios do cooperativismo, né, que eles na época já desenvolveram, e apenas em 1995 tiveram um agregado, né, uma pequena mudança. Então, é inacreditável como na época houvessem pessoas com essa genialidade, né, de desenvolver uma forma das pessoas poderem conviver melhor e resolverem os seus problemas com mais facilidade através da cooperação. No Brasil, o padre Amstad, quando veio para cá, em 1885, encontrando também situações muito difíceis, né, principalmente dos imigrantes que vieram da Europa, né, e que ele veio socorrer, principalmente no aspecto religioso, dar assistência religiosa, que era a formação e a especialidade dele, mas ele viu que seria insuficiente apenas ele fazer esse trabalho de assistência eclesiástica, porque a questão econômica ela caminha junto com todas as necessidades que as pessoas têm, além de terem poderem construir a sua felicidade e ter uma vida humana digna, né? E ele começou a trabalhar e falar dessas questões, né? Que a facilidade com que as pessoas poderiam resolver os seus problemas através da cooperativa. Então, em 1902, ele conseguiu encontrar na linha imperial em Nova Petrópolis esta base, né, de iniciar a primeira cooperativa financeira, né? A questão financeira ela era um problemão sempre, né, como é até hoje, e a circulação do dinheiro, ela tem que encontrar um ambiente propício para que tenha um alcance maior entre as pessoas e circulem melhor as finanças. As pessoas tenham condições de buscar esses recursos, investir e depois devolver, né? E assim começar a produzir e gerar riquezas, né?
E isso aconteceu em 1902, quando foi fundada, então, a Sicredi Pioneira, que hoje tem 117 anos. E essa história, olha, precisava realmente 2 horas, 1 hora, né? 1 hora resumida, contaria ela. E o trabalho do Padre Amsterdam, né? Que ele fez, além de constituir cooperativas, outras ações que ele teve, que são maravilhosas, que tocam a gente. Ele era outro fenômeno, ele era um homem muito à frente do tempo, que chegou uma época em que havia divisões fortes entre religiões, entre católicos e luteranos, e ele chegou, não deu nem bola para isso, chamou os luteranos e disse, vamos fazer juntos, né? Cada um fique com a sua religião sem problema nenhum. Nosso Deus é o mesmo, mas vamos nos unir para a gente evoluir economicamente e assim melhorar. Imagine que foi isso. As questões ambientais ele começou a trabalhar para que as pessoas cuidassem do meio ambiente, né? Outras questões de dificuldade, de problemas de doenças, encontrou solução, né? Que na época não havia solução de doenças que eram contagiosas e que não haviam ambientes hospitalares que acolhessem esses doentes. E ele encontrou forma de atender isso, né? A questão da educação, que ele priorizava, valorizava e citava em todas as suas manifestações a necessidade das pessoas terem conhecimentos a mais para poderem evoluir, né? A questão da educação financeira ele tratava na época, né? Ele incentivava a que as pessoas poupassem. Imagina tanto tempo atrás, tanta coisa, e que é totalmente atual. Isto que mais me chama a atenção quando eu começo a falar do cooperativismo, em nenhum momento eu falo de 100, ou 150, ou 180 anos para trás, e eu estou falando as dificuldades que as pessoas tiveram, que superaram, e que hoje ainda existem, e as pessoas, às vezes, também lutam e uns se superam quando aderem a um grupo, ao cooperativismo, né? E depois descobrem quantas coisas mais a gente pode desenvolver e fazer através da cooperativa, como as ações sociais, né, que oportunizam, né, que sejam feitas, essas intervenções sociais das comunidades que as cooperativas podem fazer. Então, quando muitos se juntam e cada um fazendo uma pequena parte, o resultado lá na frente é extraordinariamente grande, né? Como exemplo, para simplificar, não dificultando a matemática, a Pioneira tem, Heloísa me ajuda, 120 mil associados, em torno disso? 155 mil. 155 mil. Então, Isso. você imagina, eu gosto de usar esse exemplo, R$1, né? Quem não dispõe de R$1, uma moedinha de R$1, né, para juntar? Juntaríamos 155 mil. Espera aí, com 155 mil dá para fazer boas ações, várias coisas boas dá para fazer. Multiplica isso para R$5 e para R$10. Ninguém de nós ficaria mais pobre por isso. Agora, individualmente, a gente não faria nada com isso. Nós podemos sair pela rua fora com R$1, com R$10, com R$50, não vamos resolver o problema de ninguém. Agora, quando nós nos juntamos, podemos resolver o problema de muitas pessoas. Vamos ver como é que o Nicolas reage a essas colocações, depois eu quero ouvir também a Heloísa, mas Nicolas, você foi, digamos assim, você usou a expressão antes, beneficiado com essa ideia de um cooperativismo que não fica na instituição, mas que chega às pessoas na sua realidade. E você foi aluno desse aspecto das cooperativas escolares, o que talvez poucos conheçam. É uma escola, é uma sala de aula, como é que isso funciona? É chegar onde as escolas municipais ou estaduais ou até privadas não chegam? É a tua vez, Nicolas. Tá bem, então. Muito disso do que o senhor Mário falou, que de uma história que começou lá em 1844, dá para dizer que ela se assemelha com esse projeto, porque precisou de um pouco de ousadia, porque existiam já projetos para educação, claro, mas nenhum na nossa região como esse, né? E quando tu mostra que pode ter uma cooperativa igual a Sicredi, vamos usar o exemplo Sicredi, já que tem o seu Mário e a Heloísa aqui, né?
tem presidente, secretário, tesoureiros, conselheiros de administração, tem todo um escopo aí. A mesma coisa que tem numa cooperativa, vamos dizer, de gente grande, é colocado numa cooperativa escolar. Tem presidente, secretário, tesoureiro, vice, assembleia nos 3 primeiros meses do ano, distribuição de resultados. Só que nessas cooperativas elas não têm produtos. Que nem na cooperativa Sicredi tem cartão de crédito, tem empréstimo e tudo mais para fazer, porque o objetivo é a satisfação do associado, né, para ter esses produtos econômicos para ele. Mas na cooperativa escolar não, é o aprendizado o principal objetivo, né? É denominado um laboratório de aprendizagem e o produto nós chamamos de objeto de aprendizagem. E aí vai uma infinidade de produtos que eles produzem, né, de objetos que eles produzem, para eles calcularem, aprenderem a calcular o preço real desse produto, quanto que eles custaram para fazer, quanto que eles vão vender ele, aonde eles vão aplicar esse dinheiro depois que eles venderam o seu objeto. Eles podem fazer expedições investigativas para chegar nesse produto, por que eles estão fazendo aquilo. Tem várias histórias de vários lugares aqui do nosso Rio Grande do Sul que são de emocionar realmente. Que tem uma cooperativa de Não Me Toque, se não me engano, eles foram fazer bolacha de mel e com isso eles foram estudar a abelha, por que a abelha é um dos símbolos do cooperativismo, e hoje eles têm lá na escola aquelas casinhas das abelhas, que eles mesmos cuidam das abelhas, porque eles sabem da importância das abelhas, que se não tiver abelha, muito não vai funcionar. Então, é incrível muitas pesquisas que eles fazem, sabe? E para mim foi assim também, né? Eu tive a oportunidade de ser conselheiro fiscal da cooperativa, depois eu fui presidente da cooperativa e depois conselheiro administrativo, que daí eu ajudava quem vinha depois, né? Daria para dizer, Nicolas, só não querendo cortar, mas assim, que é tipo uma escola para a vida? Porque quando se fala em escola, se pensa em currículo, tirar nota, passar de ano, mas aqui é algo para a sua realidade, né? Isso, porque daí a escola em si, ela te ensina português, matemática, geografia, né? Mas ali, ele acontece geralmente no contraturno da escola, tu tem as tuas matérias da escola, só que automaticamente tu já vai aprender português fazendo uma ata boa, corrigindo a ata com todos, vai aprender matemática na hora de fazer o cálculo do preço do objeto de aprendizagem. Todas as disciplinas, elas se intercalam, né? Tu trabalha ética, tu trabalha o empreendedorismo, tu trabalhas muitos valores na cooperativa escolar. E é uma coisa que pode colocar em qualquer lugar. O senhor Mário sabe bem disso, tem em escolas particulares, em escolas públicas, estaduais, municipais, aonde tem a oportunidade, porque para se ter uma cooperativa escolar, primeiramente, quem tem que querer são os alunos, né? E aí, então, os professores, os pais, diretores, professores, são feita uma convivência com eles, né, uma apresentação desse projeto, claro, e aí entra secretarias municipais, né, tem toda uma parte mais burocrática, mas ele anda, e aonde ele está inserido, ele faz muito a diferença. Geralmente ele está inserido em regiões que precisam do cooperativismo. Quer dizer, é uma estrutura... Sim, por favor, seu Mário. Se puder complementar, ele educa, ele é uma educação para a prática, né? Especialmente do empreendedorismo, né? Ele desenvolve a mentalidade empreendedora, que é uma coisa tão importante hoje, porque eu tenho essa vivência, as pessoas saem da faculdade e não têm nenhuma ideia de como começar, né? E ali eles fazem todo o exercício, né, prático do empreendedorismo, de criar produtos, de vender produto, calcular custo, tudo que o Nicolas já citou, né? Então, é muito diferente um jovem que sai da escola com essa experiência do que quem não teve. A mentalidade, e ele chega na vida adulta, quando ele chega numa empresa, com outra mentalidade, outra cabeça, muito mais preparado, muito mais capacitado para ter iniciativas e também para por conta própria, desenvolver uma atividade empreendedora. Principalmente numa época em que o jovem, eu acho que o seu Mário chegou a citar isso, ele talvez é aquele que está mais exposto hoje, neste mundo que muda tão rapidamente,
a, de repente, se desestimular, porque nada dá certo, adianta estudar se eu não sei se eu vou ter a minha profissão depois, não adianta eu gastar tanto tempo, come o dinheiro dos meus pais, a minha paciência, eu nem sei se eu vou conseguir ser alguma coisa ou não. Então, aí eu acho que é dar uma base, exatamente colocar debaixo dos pés, para usar como ilustração, aquilo em cima do qual eu vou poder construir a minha vida. Muito bacana esse testemunho. Heloísa, quando te apresentei no começo, a gente fez questão de citar que tu és a mãe de gêmeos. E eu acho que o segredo desse detalhezinho lá atrás é porque as pessoas acham que quem se envolve em cooperativa, associação de bairro, trabalho de igreja, é tudo gente que não tem o que fazer, então tem que achar alguma coisa para ocupar o tempo. E muitas vezes vai ser exatamente o contrário. Se você quer alguém envolvido, engajado, pega alguém ocupado, porque você sabe se organizar. Por favor, Heloísa, um pouquinho da tua Isso. realidade. É isso mesmo, Heitor. Eu fiz questão de citar que, além de todas as funções da cooperativa, a gente tem as funções de casa, né, familiares, domésticas, e a gente faz tudo como qualquer outra pessoa faz. A gente é mãe, a gente agora, nessa época de quarentena, a gente é professora, a gente é dona de casa, cozinheira, né? Então, é claro que assim, o que é muito importante destacar é a rede de apoio, né? Eu sempre, durante essa minha trajetória, tive apoio da minha mãe, da avó, né? Também de secretárias em casa. E agora, nesse momento da pandemia, eu tenho muito apoio do meu esposo, né? Uma mulher, quando ela decide empreender na sua carreira, decide seguir uma carreira e precisa estudar, se dedicar, ela tem que ter essa rede de apoio. E a primeira pessoa que é mais importante, que tem que estar presente, é o marido, né? É o pai das crianças que tem que pegar junto. Claro que o Sérgio, meu esposo, ele também tem as atribuições dele, ele trabalha em veículo de comunicação, então também tem uma rotina bem extensa. Mas nós dois trabalhando juntos e pegando juntos, a gente consegue dar conta. Quer dizer, a E isso é cooperação. importante destacar. Sim. A cooperação, de fato, é ampla. Ela começa em casa. Eu imagino que se o Nicolas tivesse todos esses sonhos na época e os pais tivessem dado contra, dito, não, não te mete nisso, capaz, não teria ido adiante. Quer dizer, esse espírito cooperativo, ele tem que envolver todos que estão conosco e que vão participar dessa caminhada, né? Porque é a mesma coisa, deixe-me usar o outro lado. Se um jovem, ao invés de optar por um caminho desses, opta, por exemplo, pela criminalidade, ele também está arrastando a família junto. O pai é chamado para depoimentos, mas não sei quem é chamado. A avó passa vergonha quando dizem assim, pois é, o teu neto se meteu de novo. Quer dizer, melhor que seja para o bem. Isto é extremamente importante e um dos pesos que está aí, né? Heloísa, a questão de tu teres, vamos dizer, nessa caminhada entrado também, e hoje estás na vice-presidência da Sicredi, o que isso significou para a tua vida pessoal, mas também para vocês, como casal, como família, mas para a própria cooperativa em si? Qual é o espaço que a mulher tem hoje em instituições semelhantes ou até diferentes da que é a Sicredi pioneira, mas é ali que tu estás envolvido, por isso faço a pergunta. Exatamente, Heitor. O que a gente destaca hoje que as organizações como um todo elas estão mudando e elas precisam ter líderes que pensem no todo, né? Líderes que trabalhem tanto o lado econômico quanto o lado social, que tenham características de carisma, de influência, de motivação, né? De estimulação intelectual das pessoas. E essas características, as mulheres, elas têm bem presentes, os homens também têm, mas como diz o próprio Papa Francisco, a mulher, ela humaniza, ela traz um ar mais familiar para dentro da empresa, né? Ela apoia os colaboradores, os associados, então ela tem essas características próprias da mulher que são importantes nas organizações hoje em dia. E isso era o grande desafio das mulheres, porque num cenário como nós vemos hoje, onde nas cooperativas de crédito 3% dos presidentes, mulheres, apenas 3%, nós temos ainda um grande caminho para trabalhar, né? Para trazer a inclusão da mulher, primeiramente, para as cooperativas,
cooperativas e fazer com que essas cooperativas elas estar mais voltadas também, mais abertas para o público feminino. Hoje nós temos 45% dos associados mulheres, e por que não nós não termos mulheres nos cargos de gestão e execução, né? Gestão estratégica. Então, é importante a participação da mulher. Primeiro, porque a mulher, ela humaniza, ela traz um outro aspecto. E segundo, porque ela representa também todas as mulheres que estão na base, que são associadas. E foi isso que me levou a buscar sempre querer representar as mulheres. Primeiro, porque eu era associada participativa na minha comunidade, participativa na minha cooperativa, e sempre pensei que eu poderia trazer algo a mais para a cooperativa. Incluir hoje, a gente tem um projeto dentro da Sicredi Pioneira, que é o Comitê Mulher, onde nós trabalhamos o desenvolvimento das mulheres associadas, desenvolvimento trabalhando com liderança, trabalhando com desenvolvimento emocional, que é muito importante, porque para a mulher conseguir lidar com todos esses aspectos, ela tem que estar emocionalmente equilibrada, né? Desenvolvimento financeiro, ter o apoio no suporte financeiro, em todos os aspectos que envolvem a vida da mulher. Isso faz com que ela realmente tenha possibilidades de galgar um passo maior na cooperativa, na sociedade, e ajudar a desenvolver as comunidades onde ela está presente, onde ela atua. Isso é bem importante também, não só para a mulher como realização, mas também para as entidades que recebem a presença da mulher, que tem essas características tão importantes, que hoje a gente vislumbra, que são fundamentais para o resto do negócio. Inclusive, temos pesquisas que dizem que quando temos mais mulheres em conselhos de administração, mais mulheres em cargos estratégicos, temos também melhores resultados. Ainda mais nesse momento que falamos tanto em inclusão e em diversidade, né? Então, nós temos que incluir todas as pessoas, negros, brancos, homens, mulheres, masculino, feminino, outras, né, gêneros, enfim, nós temos que buscar, porque hoje sabemos que a diferença que é o sucesso de uma empresa, né? A diferença entre as pessoas é que leva a inovação. É o pensar diferente que vai dar os grandes resultados, né? Todo Exatamente. mundo pensando igual, os resultados vão ser os mesmos, né? Com certeza. Porque as diferenças podem ser usadas para nos dividir e separar mais do que nós já estamos, mas elas podem, de repente, ser um leque de oportunidades para se buscar aquilo que se tem em comum. Exatamente, cooperar, quer dizer, estar junto, traçar metas comuns, apesar de termos as nossas diferenças. Gente, nós temos um momento muito especial. Eu queria aproveitar para agradecer aqui ao Thiago Schmidt, que quando surgiu a possibilidade de termos esta conversa, indicou os nomes de vocês e que nós tivemos esse leque de variedades aqui, do jovem, da mulher que está em casa, que tem suas crianças para cuidar, que tem seu esposo que colabora, mas que tem o seu trabalho, você é advogada, que está dentro da cooperativa envolvida, e o seu Mário, que tem ao lado da vida profissional nesses anos todos, tanto do tempo como colono, como ele mesmo colocou, e depois como contador, e chega hoje, nós vamos conversar depois, fora disso, quantos meses nós temos de diferença, né? Porque nós estamos quase empatando aí, Mário. Significa não há momento, não há idade, e importa é o espírito e a vontade de ser um cooperador. E nós temos ainda alguns minutos antes de chegarmos ao final. Eu creio que numa rodada rápida nós podíamos assim deixar que cada um de vocês desse 2 minutos, uma palavra final de estímulo, de ânimo para dentro daquilo que é a realidade de vocês. E como é que fazemos? Posso inverter, começar com o mais jovem, depois vou para Heloísa e terminamos com o seu Mário, o nosso experiente da rodada? Então, por favor, Nicolas. Beleza. Bom, como a gente tem uma mesa tão especial, né? A Luísa falando das mulheres, do empoderamento feminino, o senhor Mário falando da experiência dele, da história. Eu vou falar então do jovem, que vamos de uma maneira geral tentar trazer o cooperativismo ainda mais para o público.
E porque eu sei que, pelo menos o público jovem que eu conheço e que eu convivo, é um público que quer um país, quer um mundo mais justo, que quer muitas coisas, mas desse muitas coisas é um país justo, é ajudar os outros. E talvez muitos nem conheçam o cooperativismo, mas se o cooperativismo tiver com eles, eu acho que muitas dessas ganas que eles têm em ajudar o próximo vão ser sanadas com a união de pessoas. Passo para Heloísa, Elo. isso, estava bem, conseguiu resumir bem. Heloísa, tua vez. Heitor, primeiramente agradecer a oportunidade e parabenizar pelo teu programa, né, que chega a tantas redes e a tantas pessoas. E dizer que o que vai gerar o desenvolvimento da humanidade é a cooperação. E o cooperativismo é um caminho que mostra que é possível unir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a produtividade e a sustentabilidade, unir o individual e o coletivo. Cooperando, nós conseguimos juntar forças para alcançar propósitos ainda maiores. Imagina o que nós podemos conseguir. É um grande desafio e é verdade. Eu acho que isso apareceu nos testemunhos de cada um de vocês. Seu Mário, a palavra está com o senhor. Então, assim, ó, eu tenho a convicção de que para a gente gostar de alguma coisa, a gente primeiro precisa conhecer. É impossível a gente amar algo que a gente não conhece. Então, o cooperativismo também é assim. Eu realmente me apaixonei de verdade quando eu fui, com 61 anos, voltei para a universidade e fiz uma especialização, uma pós-graduação em cooperativismo, né? E aí passei a conhecer tudo que existe de oportunidade, né? Isso é maravilhoso. Então, nós que agora já estamos dentro, já temos essa paixão dentro de nós, temos que cada vez mais tentar disseminar essa ideia. E as pessoas que não estão e que tenham alguma curiosidade, elas têm que se convencer de que têm que buscar entender melhor, né? Senão não tem como achar que isso é algo. Uma coisa é certa, quem quer participar de uma cooperativa, ele tem que ter claro que a cooperativa não está aí para servir ele. A cooperativa está aí para ele fazer junto com os outros, resolver os problemas de todos. E a cooperativa não resolve o problema de uma pessoa, ela resolve o de todos. Ela pensa no contexto, no conjunto. Essa é a grande lance, né? Então, eu quero entrar numa cooperativa, eu tenho que participar. Como a Heloísa mencionou muito bem, ela veio, ela sempre se engajou e ela disse, olha, eu preciso fazer mais. E ela chegou ao posto onde ela pode realmente contribuir muito hoje, o conhecimento que ela adquiriu, né? Compartilhando, convencendo os associados, mostrando as oportunidades, e desta forma a gente realmente alcançar, né, através do cooperativismo, um mundo diferente, um mundo melhor para todos. Não podemos só pensar em melhorar o mundo para alguns ou para mim. Tem que ser para todos, senão não tem sentido essa vida. A vida a gente nasce e vem para este mundo com uma única função, no meu ponto de vista: se relacionar bem com as pessoas e desta forma ser feliz e alcançar realmente então a glória depois daqui, né? Mas primeiro temos que fazer com os outros. Obrigado, Heitor, pela oportunidade, né? Especial. Temos à disposição, qualquer momento que queira nos chamar para falar de cooperativismo, estamos aí com muito prazer, sempre à disposição. Com certeza vai acontecer. E aproveitando para encerrarmos como nós começamos, com os nossos 3 convidados aqui na tela comigo, agradecer a cada um deles que abre a sua vida, conta um pouco da sua história, mas deixa esse desafio importante do que significa também para o mundo de hoje, tão individualizado, e toda essa questão da própria pandemia que estamos vivendo agora, onde a gente ainda vê sinais de egoísmo e pouco do cooperar, onde, de novo, cada um pensa em si, como é que eu saio dessa, como é que eu faço, como é que a minha família, como é que o meu negócio, e dificilmente se consegue pensar em toda a realidade, termos a experiência do jovem, da mulher, da pessoa de mais experiência e caminhada, e por isso obrigado, Nicolas, obrigado, Heloísa, obrigado, seu Mário,
e com certeza numa outra ocasião vamos estar aqui de novo. E muito obrigado a você, nosso internauta que nos acompanha através dos nossos canais no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no nosso site. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite.